Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. É uma alegria, um prazer maravilhoso de estarmos juntos mais uma vez aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno. E nós estamos aí já na lição de número 11 para jovens. Nós estamos falando aí nesse trimestre, falando dos milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. E o título da lição de hoje, a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. O texto bíblico está registrado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo 3, os versículos 1 ao 6. Os irmãos conhecem bem esse texto, pois fala de um homem que tinha a sua mão ressecada, e Jesus o curou naquele dia, era um sábado, e na sinagoga dos judeus. Nós vamos estar lendo aqui, e outra vez entrou na sinagoga, e estando ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar a vida? E eles calaram-se. E olhando para eles, em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, e ele estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Esse aí é o texto bíblico, eu fiz questão de ler, pois é um texto pequeno, né? Porém muito claro para nós. Então nós vamos falar aí desse milagre de Jesus, a cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. A Bíblia não vai descrever, como em muitos outros casos, o nome, genealogia desse homem. Aliás, nós vamos estar vendo aqui que trata-se de forma clara de mais um personagem que nós podemos dizer anônimo e que passava despercebido aos olhos de todos que ali entravam e saíam naquela sinagoga, tá? Mas Jesus, ele o viu, Jesus o contemplou naquele dia e Jesus fez questão de restaurar-lhe, tá? a sua saúde física e também espiritual, tá? Como também na questão social, um homem que estava fora do convívio, um homem que estava anônimo, não era visto nem percebido, mas o Senhor Jesus o torna novamente ao meio, tá? Então, na introdução aí diz, a lição de hoje fecha um ciclo de 5 episódios relatados por Marcos, que envolve controvérsia entre Jesus e os líderes religiosos e os escribas e fariseus, tá? Então, Marcos ele mostra aí um ciclo de pelo menos 5 delas, tá? São 5 episódios que mostram esse confronto, essa controvérsia entre Jesus e esses líderes, esses escribas, fariseus, enfim, tá? A primeira dessas controvérsias foi abordada na lição anterior. Vocês se lembram bem aí que a lição anterior, ela tratou sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, tá? E a outra controvérsia, ou pelo menos as outras 3, tá? Dizem respeito ao fato de Jesus chamar um coletor de imposto para compor o seu ministério, compor aí o rol de obreiros que seguiam Jesus, de discípulos, tá? No caso de Levi. E também o fato dele sentar-se na casa deste homem, de Levi, tá? E com os publicanos e pecadores. Para os judeus isso aí era uma coisa que nunca deveria acontecer, se tratando de um mestre, Jesus, né? Os irmãos vão acompanhar isso em Marcos capítulo 2, versículos 13 ao 17. Também
Marcos 2, versículos 18 ao 22, tá? Em relação à não prática, ou seja, os discípulos não praticavam o jejum, tá? Então, da forma como eles determinavam, e isso também era controvérsia entre Jesus e esses líderes religiosos, tá? E a quinta, logicamente, trata-se da lição de hoje, que é a cura aí deste homem que tinha uma das mãos mirradas. Pois bem, o primeiro tópico fala aí, os fariseus à espreita de Jesus. É interessante que a frequência do Senhor nas sinagogas, Jesus ele frequentava as sinagogas, Jesus ele fazia questão de estar na sinagoga, Jesus ele sempre entrava nas sinagogas. Por quê? Porque é lá que se ensinava a palavra de Deus. Lá é o local onde a palavra de Deus era ensinada. A sinagoga é um centro, ou era como centros, que eram várias, né? Centros de educação religiosa, de ensino religioso, tá? Também era um local de oração. Lembrando vocês que Jesus, embora ele orasse em qualquer lugar, mas Jesus ele tinha uma vida de oração, e sendo a sinagoga um local de oração, era um local próprio para o mestre estar também, tá? Então ele estava sempre lá, porque era um centro de ensinamento da lei, e Jesus ele fez uso disso para a sua palavra, para a pregação da sua palavra. Era um local de oração, tá? E também por ser a sinagoga um lugar onde tinha muitas pessoas reunidas, onde tinha uma participação das pessoas, e muitas delas, a maioria das pessoas, eram pessoas que estavam ali para aprender, não eram pessoas que tinham conhecimento, tá? E o Senhor Jesus, então, aproveitava este local para ali, ele, então, tornar público a sua palavra, a sua pregação, os seus ensinamentos, tá? Tem dois textos aqui que apresentam essa característica de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 23, e Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 15 ao 36. Todos esses textos vão mostrar Jesus entrando na sinagoga, e ali na sinagoga, tanto o Senhor Jesus curando, como Jesus ensinando, tá? No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, tem algo muito especial, que naquela sinagoga, além de Jesus ensinar, além de Jesus curar, operar ali, tem um detalhe, que Jesus na sinagoga, ele expulsou o demônio também, tá? Um homem que estava ali, e foi na sinagoga que manifestou o demônio na vida de um homem, e Jesus expulsou o demônio também. Jesus destaca a presença de um homem invisível. Muitas vezes, em muitos lugares, pode acontecer nós temos pessoas que não são visíveis, pessoas que não são participativas, pessoas que não são reconhecidas, tá? Pessoas que infelizmente podem ser deixadas para trás, tá? E que não são inclusas. Nós podemos cair nesse erro, mas Jesus ele faz questão de corrigir esse erro aqui, de mostrar que ninguém deve ser vítima desse mal. Todas as pessoas estão inclusas no plano salvífico de Deus, tá? E Jesus, então, ele destaca a presença de um homem que era invisível, que ninguém via. Aliás, este homem fazia questão de se esconder, porque ele tinha um problema. E qual era o seu problema? O problema dele era físico, ele tinha uma das mãos mirradas. Então, suas mãos estavam sempre cobertas e ele sempre as escondia. Quando os judeus levantavam as mãos, eles sempre usavam a mão direita, não esqueça disso. Esse homem não podia fazer. O Evangelho de Lucas vai destacar que a mão dele que tinha problema era a mão direita. Isso é algo interessante, tá? Mas Jesus, ele então destaca a presença deste homem que era invisível. O próprio texto bíblico aí, no Evangelho de Marcos capítulo 3, vai mostrar isso. Quando Jesus entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha mão, e eles estavam observando se Jesus ia curar. Eles estavam ali observando Jesus. Tá? Eles estavam olhando Jesus, eles estavam à espreita de Jesus. Tá?
O Senhor Jesus, onde ele ia, tinha aquelas pessoas que iam atrás dele para ver se, para receber algum milagre, alguma cura, para ouvir, para aprender de Jesus, mas tinha aqueles que iam para ficar observando, olhando Jesus, para ver se pegava Jesus em algum erro, em alguma falha, para condená-lo. Então, esses homens estavam ali olhando. Aí ele está aí, eu quero saber, aqui tem gente doente, aqui tem gente que tem problema, eu quero saber se ele vai fazer alguma coisa. Hoje é sábado, isso é proibido. Tá? Então, eles ficavam ali. Mas o que Jesus fez? Ele se escondeu? Jesus ele deixou para o próximo dia? Não. Jesus ele fez questão de destacar ali aquele homem que tinha essa mão mirrada, trazer ele para o meio. Vejam bem como Jesus destaca a presença desse homem que ninguém percebia, ninguém via. Tá? É interessante isso. Um homem que deveria passar completamente despercebido torna-se agora o centro da sinagoga. Não somente o centro da sinagoga naquele sábado, como consequência disso também, o centro da mensagem bíblica, porque foi a partir dele que Jesus, então, ele parte para a sua mensagem. Isso é algo muito interessante. Tá? Outra questão importante, os fariseus, ainda no primeiro tópico, os fariseus acompanham os passos de Jesus. Ou seja, onde Jesus ia, eles estavam de olho. O que Jesus ia fazer, como ele falava. Por quê? Porque eles queriam aprender? Porque eles buscavam salvação? Não. Eles queriam condenar Jesus. E por conta disso, eles o perseguiam. Eles se tornaram adversários do Mestre. E tentavam de uma ou de outra condenar, uma ou outra forma, condenar Jesus. E ver se pegava Jesus em alguma frase, ver se pegava Jesus em algum erro, em alguma falha. Tá? Abrindo aqui um parêntese, todos nós, na fé cristã, todos nós que servimos ao Senhor, aliás, Paulo vai dizer que todos aqueles que piamente querem servir ao Senhor padecerão perseguição. Então, o fato de levantar-se adversários na nossa carreira cristã, em relação à nossa fé cristã, em relação àquilo que nós cremos, em relação àquilo que nós defendemos, em relação à palavra de Deus, à mensagem de Cristo. Todos nós que levantamos essa bandeira, é possível que se levantem adversários. É possível que se levantem pessoas, tá? Ou certas situações que venham combater a nossa fé. Tá? Não estamos isentos disso. É possível que eu falo aí a professores e até alunos que podem estar passando por isso. Mas não foi diferente com o Mestre. Não foi diferente com Jesus. Jesus também passou por isso. Tá? E ele nos ensinou a quê? A ser perseverantes. Porque todo aquele que quer servir ao Senhor está sujeito a isso. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tá? Alguém chegou até Jesus, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Jesus disse, fez questão de falar, não se esqueça que os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, seguir a Jesus implica em ter que abrir mão disso ou daquilo, principalmente das coisas relacionadas ao mundo. Tá? Seguir a Jesus, o próprio Jesus disse, o mundo não ama. Por quê? Porque se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Tá? Mas como vós não sois do mundo, por isso o mundo vos persegue, vos calunia, etc, etc. Então, seguir a Jesus implica em receber aqui nessa vida muitas perseguições, ter que abrir mão de muitas coisas. Mas o Senhor Jesus nos deu esse exemplo. Eu venci o mundo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que vós também vencereis. Tá? Então nós cremos dessa maneira. Então, esses homens, eles ficavam acompanhando Jesus, tá? Os passos de Jesus, não com o interesse de aprender, de ser um seguidor de Jesus, mas um perseguidor de Jesus. Tá? Então, para nós fica essa lição aí. Tá? É o exemplo aí do homem cego e vários outros exemplos que já estão aqui nesse terceiro subtópico, né? Mas lembra do exemplo daquele cego que Jesus mandou que ele fosse até o tanque para lavar-se ali no tanque de Siloé, e está na lição de número 8, né? E ele foi e
Os seus pais, por exemplo, quando foram questionados acerca da cura dele, os pais perguntam para ele tem idade. Por que os pais fizeram isso? Por que eles recuaram? Com medo de serem expulsos da sinagoga. Mas Jesus não, ele, pelo contrário, Jesus é ele quem fazia as perguntas. É Jesus quem, muitas vezes, era Jesus quem falava aqueles homens, tá? Que desafiava aqueles homens na sinagoga. Mas muitos judeus não confessavam Jesus, mesmo crendo nele, com medo de ser expulsos da sinagoga. Os pais desse rapaz que foi curado da vista, lá no capítulo 9 de João, versículo 34, a seguir, os irmãos vão ver que os pais eles não quiseram responder nada, com medo de ser expulso da sinagoga, mas o rapaz ele falou ao ponto até de que eles o expulsaram da sinagoga. Perdeu o direito de entrar na sinagoga, de cultuar, de aprender, de conviver como irmãos. Mas Jesus, sabendo disso, Jesus foi ao encontro dele. Eu acho interessante isso, a partir do versículo 34, do capítulo 9 de João. Jesus foi ao encontro daquele jovem. Como se Jesus estivesse dizendo para ele, olha, mesmo que por conta da religiosidade, mesmo que por conta de conceitos humanos, mesmo que por conta de alguns ensinamentos do homem, você acabou perdendo o direito de cultuar aqui dentro, de estar, de fazer parte do convívio. Mas Deus não te abandonou. Eu estou com você aqui. Jesus se revela a ele. E o que ele fez? Ele fez aquilo que aqueles homens deveriam fazer, e todos os judeus deveriam fazer no sábado. Não somente no sábado, né, mas constantemente, mas principalmente naquele sábado. Adorar a Deus. E ele o adorou, o Senhor reconheceu a deidade de Jesus ali e o adorou. Tá? Mas tem uma frase que diz assim, que os nossos amigos, eles nos consolam. Mas são os nossos inimigos quem nos promovem. Então, não fique triste se você está sendo perseguido. Não esqueça disso. Lembre-se de Davi. Quem era Davi? Sim, antes de Golias. E agora, olhe para a Bíblia e veja quem foi Davi depois de Golias. Então, Golias, na vida de Davi, só fez com que ele se destacasse mais, com que ele aparecesse mais. Tá? Então, não esqueça disso. Tá? Se você está sendo perseguido, se existem pessoas ou situações que te oprimem por conta da sua fé, por conta do seu chamado, o Senhor está contigo. Não temos isso. Tá? Então, entra aí, quando nós analisamos, olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos essa questão aí. Não temas. Dê uma olhada na sua Bíblia, dê uma pesquisada antes da aula sobre essa expressão, não temas. Você vai ver o quanto Deus ele traz essa expressão para nós. Não temas, não temas. Ser forte, ser corajoso, não temas, eu estou contigo. Tá? Eu sou o teu escudo, não temas. Por quê? Porque o Senhor ele quer nos confortar diante dessas situações adversas que vêm contra a nossa fé. Tá? O segundo tópico, então, o que deve fazer no sábado? É interessante que nós vamos ver 3 subtópicos aí. Jesus reintegra a sinagoga o homem dantes invisível. Ele estava ali, mas é como se não estivesse. Tá? Jesus o coloca no meio. Jesus o traz para o centro, para que todos vejam ele. Aquele homem que não era visto, não era percebido. Jesus faz questão de reintegrá-lo. Tá? Interessante que o tópico diz o que deve ser feito, o que deve fazer no sábado. Jesus então reintegra a sinagoga, aquele homem que dantes era invisível. Nós vamos ver aí perguntas sem resposta, porque Jesus faz perguntas àqueles homens no versículo de número 4 aí do texto bíblico, e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Jesus faz perguntas para eles, porém eles não responderam, eles se calaram, não tiveram respostas para isso. E o terceiro subtópico aí, um dia santo requer que se pratique coisas boas nele. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui
Porque esse segundo, o tópico 2 vai dizer o que deve fazer no sábado. Tá? Êxodo, no capítulo 20, versículo 8 ao 11, vai tratar desse mandamento, que é a guarda do sábado. Mas nós podíamos falar muito aqui sobre o sábado, mas só quero deixar frisado aqui o que diz em Levítico, no capítulo de número 25, tá? Versículo 2 ao 5. Levítico, no capítulo 25, no versículo de número 2 ao 5, é interessante, por quê? Porque eu quero dizer aqui, o sábado, o Senhor, ele determinou a guarda do sábado, principalmente para os judeus, né? Porém, eles não entenderam essa questão do sábado. Porque o sábado, eles entenderam, primeiro, como um dia, mas o sábado era um princípio. Capítulo de número... versículo 2 ao 5, né? Que eu citei para os irmãos. Capítulo 25, versículo 2 ao 5. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semeará o teu campo, 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso, solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na terra não se cegarás, e as uvas da tua vinha não podarás, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Então notem que o sábado aqui não tem nada a ver com o dia, 24 horas, com o 7º dia da semana. Mas é um princípio a ser seguido. Tá? É um princípio, não tem nada a ver com o dia, mas é um princípio. Os judeus, eles tiveram uma visão distorcida disso. Os judeus, eles passaram a enxergar o sábado de forma errada. Numa das lições passadas aí, nós aprendemos sobre essa questão. Tá? Os judeus, eles acrescentaram 39 regras acerca do trabalho no sábado, que não deveria ser feito. E isso não está na palavra de Deus, mas eles acrescentaram isso. Então o sábado, que deveria ser de alegria, o sábado que deveria ser para guardar a integridade física e espiritual do povo, o que era para guardar, para que eles tivessem mais saúde, o sábado que era para servir, o descanso do sábado que serviria para isso, tá? Para um dia de consagração a Deus, o sábado então para os judeus, nos dias de Jesus, virou um dia de opressão. Uma opressão. O sábado passou a ser opressão religiosa, um aprisionamento. Por quê? Porque os líderes acabaram entendendo de forma errada o sábado, o princípio do sábado. Tá? Então, foram acrescentadas ali inúmeras, centenas de regras humanas de coisas que não deveriam ser praticadas no dia do sábado. E uma delas nós estamos aqui aprendendo a lição. Eles queriam pegar Jesus, que não podia fazer cura no sábado. O judeu não podia fazer nada. Até o próprio médico, havia aqueles que questionavam, o médico não pode, está morrendo, não pode. No sábado não. Tá? Então, por isso Jesus ele pergunta, é lícito fazer bem ou fazer mal no sábado? Lembrando que Jesus está ali respondendo, Jesus está perguntando, está confrontando homens que queriam fazer mal a Jesus. Homens que, logo após esse episódio, no sábado, se reuniram para tratar assunto da morte de Jesus. Por isso que Jesus diz, olha, é lícito eu fazer bem, curando esse homem, restaurando a vida dele, restaurando a vida emocional dele, porque esse homem vivia escondido, ele não podia nem erguer as mãos no meio dos judeus, porque ele erguendo a mão direita, que era a mão que deveria ser erguida na sinagoga, a mão que cumprimentava, nada disso ele poderia fazer.
Então, quando Jesus manda ele levantar a mão na sinagoga, Jesus está restaurando a vida emocional desse homem. Jesus está reintegrando ele numa sociedade que ninguém via, ninguém percebia, que ele nem mesmo poderia cumprimentá-los. Ele tinha vergonha de erguer a sua mão. Agora não, Jesus restaura a sua saúde e a vida emocional desse homem. Isso é um bem. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou aqui fazendo bem. Eu estou aqui restaurando vida. Eu estou aqui restaurando a vida em todos os sentidos. Então é lícito eu fazer isso ou é lícito vocês fazer o que vocês querem fazer? O mal. Querendo tirar a minha vida. Querendo proibir este homem de ser restaurado. Querendo proibir as pessoas de serem curadas. É por isso que eles não tiveram respostas para Jesus. Saíram dali com o coração cheio de maldade. E a Bíblia vai dizer que eles foram até os herodianos, que era uma classe de político que existia ali, para ali entrar em acordo para matar Jesus. É o que o versículo 6 vai dizer. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Isso podia. Vejam bem como que contradição, como que eles se contradiziam. Tá? O coração cheio de maldade. Então, Jesus ele reintegrou aquele homem à sociedade. Jesus ele fez perguntas que eles não tiveram como responder. Tá? Porque se eles respondessem aquela pergunta de Jesus, eles falassem, olha, não é lícito fazer bondade, não é lícito salvar, não é lícito fazer bem no sábado. Era uma resposta descabida, né? Era uma resposta que deixaria eles numa situação desconfortável. Porém, se eles respondessem sim, eles também ficavam numa situação complicada, porque não era nada disso que eles queriam. Tá? Por isso eles ficaram em silêncio. Tá? Mas Jesus mostra, um dia santo requer que se pratique coisas boas nele. Tá? Coisas boas, e não coisas más. O que os judeus estavam praticando no sábado eram coisas más, proibindo as pessoas de serem felizes, proibindo as pessoas de alcançarem bênçãos de Deus, proibindo as pessoas disso ou daquilo. Isso não eram coisas boas, coisas que vinham agradar a Deus. Pelo contrário, era aprisionamento, era opressão. Tá? E é esse princípio que Jesus queria que eles aprendessem. Tá? E para encerrarmos aí no tópico 3, o milagre e a decisão dos adversários do Senhor. Tá? Então nós vamos ver aí a indignação e a tristeza do mestre. Tá? Porque os irmãos vão ver que a Bíblia vai dizer, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem, estende a mão. E ele estendeu e foi-lhe restituída a mão. Tá? Então, nota que o versículo 5 vai dizer aí, e olhando para eles em redor com indignação. Indignação. Tá? E condoendo-se, né? Ou seja, nós vamos ver Jesus indignado e triste em relação àquela situação. Ao coração deles ali, que eles estavam resistindo à palavra, à verdade bíblica, à verdade de Deus, e ao mesmo tempo, Jesus indignado com isso, com aqueles homens, Jesus teve tristeza em vê-los nessa pobreza espiritual. Tá? Porque muitas vezes é isso que nós não percebemos. Tá? Quando nós olhamos para as pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que querem o mal, a gente tende a querer responder à altura. Mas Jesus olhou para eles com um olhar de indignação por eles combaterem a vontade de Deus, mas também Jesus teve tristeza por vê-los naquela situação em que eles se encontravam. Tá? Então nós devemos olhar com o olhar de Jesus, ter compaixão das pessoas, tá? Embora a dureza de coração exista, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Tá? Então nós devemos crer, tá? Que Jesus ele é poderoso para quebrantar os corações endurecidos. Mas vejam bem, nesse texto também destaca a humanidade de Jesus, a tristeza e a indignação. Tá? Nós vemos a humanidade de Jesus também aqui manifesta. É muito interessante isso. Tá? Então vai falar da cura física e emocional, como eu tenho dito.
Jesus ele curou aquele homem, não somente fisicamente, restaurando-lhe a mão direita, tá? Restaurando a sua mão direita, mas também restaurando a vida emocional daquele homem. Jesus restaurou, Jesus curou emocionalmente aquele homem que não tinha coragem nem de levantar as mãos. Por quê? Porque suas mãos estavam mirradas, sua mão direita. Lucas, capítulo 6, versículo 6, vai dizer isso, a mão direita. Então, ele não podia levantar a mão, ele não podia cumprimentar, ele não podia fazer nada disso. Estava escondido ali no meio, mas passava despercebido, ninguém dava ali a oportunidade. Pelo contrário, faziam questão de ignorá-lo. Agora Jesus restaura ele. Tá? Então isso é lindo, o que Jesus faz com o ser humano. Quantos de nós eram pessoas que ninguém percebia, desprezados pela sociedade, muitos ébrios, muitos pelas sarjetas, outros com a família destruída, pessoas que não conseguiam viver em sociedade, mas o Senhor restaurou. Jesus muda a vida do homem e traz para o meio. Tá? Mesmo aquele que em nosso meio se sente desprezado, se sente não visto, o Senhor Jesus ele faz essa integração na vida do ser humano. Jesus ele pega o homem e cura a sua vida emocional também. Tá? Outra coisa interessante, nós vemos aqui essa lição grandiosa e vamos encerrar com isso. Tá? Jesus ele pergunta, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? É lícito salvar ou matar? Tá? Lembre-se que aqueles homens, o que eles queriam era fazer o mal para Jesus. Tá? Então, o que eles queriam era matar, o que eles queriam é causar mal para Jesus. Jesus queria fazer o bem. Tá? Então, o que nós aprendemos? Jesus ele não perdeu o foco da sua chamada. Jesus ele enfrentou aqueles homens. Jesus ele diz, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu estou cumprindo o meu dever no sábado. Eu estou cumprindo o meu dever, a minha chamada. Independente de que se levante A, se levante B. Independente que se levante circunstâncias ou situações. Eu preciso fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Eu fui chamado para fazer o bem. Eu fui chamado para dar vida. Então não me interessa o que A ou B, o que as circunstâncias querem me dizer, querem fazer comigo. Eu confio no Senhor e vou continuar fazendo a obra de Deus. É assim que o milagre acontece. Tá? Então, fica aí essas dicas para essa lição de número 11 dos jovens, tá? Desse trimestre. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. Tá? Continue crendo no milagre. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Que Deus em Cristo continue te usando na frente da sua classe, ou lá mesmo como aluno da sua classe. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Eu, lá onde eu leciono, na nossa classe de jovens, nós estamos também em oração. Todas as aulas temos lá um jovem ou uma jovem que põe-se de joelho 10 minutos, orando, crendo também nos milagres. Por quê? Porque nós temos o Senhor que faz milagre. E o mais importante do que o milagre físico é o milagre da salvação. Então continue crendo e pregando isso. Amém? Deus continue te abençoando. Curta aí o canal do Pastor Edivaldo e nós estamos juntos aí para a glória de Deus.